Então, galera aqui do canal Anderson Ciências. Fala, galera, o que a gente vai trabalhar nessa videoaula? Trabalhar os componentes básicos da célula e também do ser vivo, né? Quando a gente fala de ser vivo, tem que estar falando de célula. Então, os componentes, os compostos básicos do ser vivo, no caso da célula, são os compostos orgânicos e os inorgânicos. Lembrando que os compostos orgânicos são aqueles que a célula é capaz de produzir, o ser vivo é capaz de produzir. A gente vai destacar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas. E os inorgânicos, o próprio nome já diz, né, seria o contrário dos orgânicos. A célula, o ser vivo, não é capaz de produzir, mas mesmo assim ainda precisa deles. Seria água e sais minerais. Então, como é que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai ter comentário, né, sobre cada componente desse, tanto orgânico como inorgânico. Tranquilo? Então, vamos começando. Lembrando, galera, você pode compartilhar essa videoaula com os amigos, viu? Grupo de família. E vamos lá, se você gostar, viu? Vamos deixando o like. Primeiro passo é a gente saber a importância das proteínas. Primeiro, que eles são os componentes orgânicos fundamentais para os seres vivos. Se a gente for ver, por exemplo, a membrana da célula, como a gente viu naquela aula sobre células, ela tem as proteínas que facilitam bastante o transporte. E fora que as proteínas são os componentes orgânicos em maior quantidade na célula, no ser vivo. A manifestação genética também depende da ação de proteínas. Por exemplo, a síntese proteica, que depende muito da base genética, do código genético, e é utilizado para a produção de proteínas a nível de ribossomos. E muitos processos orgânicos são mediados por proteínas. Você vai dar aqui o exemplo, vamos trabalhar aqui nessa aula, das enzimas, das atividades enzimáticas, que elas vão basicamente acelerar, vão ser catalisadores orgânicos. A gente vai destacar aqui, ó, como qualquer ser vivo depende da proteína. Por exemplo, o vírus, a cápsula e o capsídeo, né, que forma basicamente o corpo viral, né, a estrutura viral é de proteína. Aqui a gente está vendo também um arranjo de proteínas, né, bem bonitinho, tridimensional. Vai já trabalhar esses arranjos aqui, viu? A gente tem que saber primeiro de que são feitas as proteínas. Fala, professor, existe um componente orgânico que forma as proteínas? Sim. Esses componentes que formam as proteínas são chamados de aminoácidos. Mas antes, vamos ver um detalhezinho interessante, que as proteínas, elas são polímeros. O que são polímeros? São estruturas mais complexas que são formadas por unidades chamadas monômeros. Então, os monômeros são unidades que formam os polímeros. E se o polímero for uma proteína, esse monômero será o aminoácido. Antes que você me pergunte por que o nome aminoácido, é que os aminoácidos têm um componente, um grupo amina, que a gente chama de NH2, que é o nitrogênio, e o grupo ácido carboxílico, que é o COOH, que você vai ver bem lá em química, nas funções orgânicas. Também a gente tem o hidrogênio, está observando aqui, né? E esse carbono alfa, que é um carbono bem central, que a ele vai se ligar o radical. E esse radical é basicamente a estrutura, o componente que muda de um aminoácido para outro. Essa base aqui, aminoácido, amina, ácido carboxílico,
hidrogênio e carbono alfa permanece. O que vai mudar é somente o radical. Então, a gente está percebendo aqui que o aminoácido tem carbono, é um componente básico dos compostos orgânicos. Tem hidrogênio, você viu bem, né? Presença do oxigênio, você vai ver lá no ácido carboxílico, e do nitrogênio, que é um componente do grupo amina. Pode acontecer aminoácidos contendo enxofre. Viram lá? E as divisões, a gente já trabalhou aqui, né? Nesse esquemazinho, bem interessante, que é a estrutura básica, o esqueleto de um aminoácido. Eles vão apenas se ligar entre si, formar estruturas maiores, os polímeros, que podem ser as proteínas. Quanto à produção, a gente vai ter os aminoácidos naturais, que a gente chama de não essenciais, que são produzidos pelo organismo. Então, por exemplo, o nosso organismo, se ele consegue produzir esses aminoácidos, eles são considerados naturais. Agora, se o organismo não consegue produzir esses aminoácidos, mas precisa deles, e tem que obter esses aminoácidos pela alimentação, pela dieta, a gente vai dizer que esses aminoácidos são essenciais. O nome já diz, né? São essenciais porque o organismo precisa, mesmo que ele não produza, mas ele tem que obter pela alimentação. Fala, professor, mas como é que eu vou saber quais são os essenciais e quais são os naturais? Vamos tentar ajudar vocês aqui. Aqui eu trouxe essa tabela, que nós temos aqui de violeta, né? Essa poderia ser um violeta. E nós temos os essenciais. E em azul, os naturais. Fala, professor, mas são muitos. Mais ou menos, né? A gente tem, 20 tipos de aminoácidos. Não são tantos assim não, né? A questão é que eles vão se combinar, né? Formar várias combinações para produzir as proteínas. Então, essenciais a gente vai destacar leucina, valina, isoleucina, fenilalanina, treonina, arginina, lisina, triptofano e metionina. São aminoácidos essenciais. O restante são naturais. Vai destacar aqui a glicina, tirosina, né? Glutamina. Você não tem a obrigação de memorizar todos esses aminoácidos, a abreviação, né, de cada um. Como a alanina, a abreviação é ALA. Prolina, a abreviação é PRO. Você não tem a obrigação de memorizar isso aí não, viu? Aqui é só a título de curiosidade. Metionina, aminoácido de início e transcrição. É bem interessante. A gente vai ver bem isso aqui espalhado nesses conteúdos. Síntese de proteínas, membrana e alimentação, né? Aí você já me pergunta, professor, mas como é que um aminoácido se liga a outro para formar os polímeros, as proteínas? É necessária uma ligação chamada ligação peptídica. Você vai associar peptídica com peptídeo, que são proteínas com uma pequena quantidade de aminoácido. Aqui a gente chamou de AA, a representação de aminoácido. Essa ligação, se for mais ou menos entre 2 a 5 aminoácidos, a gente pode chamar de peptídeos. Se for mais de 5, mas menos que 50, a gente vai chamar de polipeptídeos. Poli quer dizer vários, né? Vários peptídeos. Mais de 5. E se forem mais de 50 aminoácidos, esse A de aminoácido, viu? Mais de 50, a gente já pode chamar de proteína. São estruturas polímeros com grandes cadeias, né? Grande quantidade de aminoácidos. E como acontece quimicamente
ligação peptídica? A gente vai ver aqui, ó, um aminoácido, a gente vai chamar de 1, e o aminoácido 2. O que é necessário para que aconteça a ligação peptídica? Primeiro você vai perceber, ó, esse oxigênio, esse hidrogênio do ácido carboxílico, ele vai se ligar a um hidrogênio do grupo amina de outro. Então, quando acontecer a ligação entre eles, você perceba, ó, H, 2H e um O, H2O. Vai liberar o quê? A água. Ah, então na ligação peptídica libera água. Sim. O que vai acontecer? Essa ligação que ficou em aberto aqui, no grupo amina e no ácido carboxílico, ó, vai ser preenchida entre o nitrogênio do grupo amina e o carbono do grupo ácido carboxílico. Aí aqui a gente vai ter a ligação peptídica. Aí isso aqui ele pode fazer com outra que estiver próximo e por aí vai. É como se fosse um pegando na mãozinha do outro e liberando água. As estruturas das proteínas. Muita gente reclama, né? Professor, isso é complicado, estrutura, tem que memorizar. A gente vai trazer uma forma bem simples para você entender. Tudo começa na estrutura primária. A estrutura primária é a mais inicial, a básica, que é um arranjo linear. Os aminoácidos ligados por ligação peptídica, formando uma linha, como se fosse um colar de contas. Bem alinhadozinho, né? Um aminoácido ligado ao outro, bem de forma linear. Isso é a estrutura primária. A estrutura secundária, ela evolui um pouquinho da primária. Aqui a gente vai ter aminoácidos próximos entre si, na sequência primária da proteína, mas a gente já percebe uma rotação. Essa rotação, ó, já tira mais ou menos um pouco dessa sequência linear da estrutura primária. Aí você fala, mas essa rotação deve a quê? Esse carbono alfa e seus grupos amina e carboxila que podem fazer rotação. Quando eles fazem a rotação, é como se essa sequência linear começa a ficar enrolada, né? Dando voltas, como se fosse uma hélice. Então aqui a gente já tem a estrutura secundária. Ela não é mais aquela sequenciazinha linear. Na estrutura terciária, nós já temos a hélice, só que essa hélice se enrolando. O que é que estabiliza esse enrolamento, que não permite que ela desenrole? São as pontes de hidrogênio. Bem esse tipo de ligação aqui, né? Então, a gente estava falando de ácido nucleico. É basicamente entre com o nitrogênio, o oxigênio ou flúor, né? Nesse caso aqui é basicamente com o oxigênio e o nitrogênio. E as pontes de sulfeto, se tiver a presença do enxofre, né? Então, na estrutura terciária, a gente vai ter esse dobramento da proteína e vai ter já uma forma tridimensional. E lá, justamente por essas voltas, né? Esses dobramentos, que é resultado do enrolamento da hélice. Então, estabilizada pelas pontes de hidrogênio, né? Que é basicamente o carbono se ligando ao oxigênio ou ao nitrogênio. E essas pontes de sulfeto, quando se tem a presença do enxofre. Então, essa estrutura terciária ela já é tridimensional, justamente por esses dobramentos, a proteína se dobra. E a estrutura quaternária, a gente já tem proteínas com 2 ou mais cadeias de polipeptídeos. E cadeias polipeptídicas também é estrutura tridimensional. Então aqui, ó, a gente já tem mais de uma, né? 2 ou mais.
polipeptídeos conectados e formando essa estrutura tridimensional, como a gente observa na hemoglobina. Bem interessante, né? Então aqui já é a estrutura quaternária. Desnaturação. Quem aqui já ouviu falar que o ovo tem uma proteína que a gente chama de albumina na clara do ovo, né? E quando o ovo frita, aquela clara que era transparente fica branca e ela não retorna ao estado inicial. Então isso aí é o quê? Uma desnaturação proteica. A proteína, a sua forma espacial, como a gente viu lá naqueles arranjos, né? Ela é afetada por algum agente externo. Pode ser a temperatura, pH, polaridade, salinidade, causado por solventes ou até mesmo radiação. Aí se chama de desnaturação proteica. As proteínas perdem seu arranjo, perdem a sua natureza. Elas podem desenrolar-se ou até mesmo perder ligações peptídicas. Se observa também no leite, coalhada, né, o queijo, o próprio sangue, aquelas reações antígeno-anticorpo, acontece coagulação, desnaturação de proteínas. É bem interessante, né? Por isso que as proteínas elas têm sempre que acontecer, né, serem mantidas nas condições adequadas, especialmente temperatura e pH e salinidade. E tudo isso pode afetar o bom funcionamento da proteína, como é o caso das enzimas, né? Qualquer alteraçãozinha na temperatura, no pH, pode causar o mau funcionamento da enzima e a reação que ela poderia catalisar, ela vai ser prejudicada. E para que servem as proteínas? Muita coisa, né? A gente vai ter a função catalítica, catalisadores orgânicos, que é quando a proteína acelera reações. Como a gente vai ver já aqui na frente, a gente vai falando de enzimas. A gente vai ter o exemplo aqui ó, da amilase. Quase sempre as enzimas terminam com o sufixo ase, geralmente relacionando com a substância que ele atua. Tipo, se for sobre o amido, aí eles colocam a terminação ase e fica amilase. Mas isso não é obrigatório não, viu? Existem proteínas com função transportadora, que o próprio nome já diz, né? Transporta substâncias. Por exemplo, as lipoproteínas, que transportam o colesterol. Bem interessante, né? E a hemoglobina, lá na hemácia, que transporta oxigênio e também um gás carbônico. São proteínas transportadoras. Reserva. A gente pode armazenar proteínas, armazenar aminoácidos? Sim. Reserva de aminoácidos essenciais para o organismo, né? Para o indivíduo, especialmente animais. Como é o caso da caseína, que está presente no leite da vaca, e a albumina, presente no ovo, especialmente na clara do ovo. Então são aminoácidos proteínas que contêm aminoácidos que a gente precisa muito na nossa alimentação, porque a estrutura básica da célula, do ser vivo, é a proteína. Contração, como a gente viu, você assistir a nossa aula sobre tecido muscular, você vai ver que lá nos músculos, no processo de contração muscular, existem proteínas chamadas actina e miosina que participam dos processos de contração muscular e vão permitir movimentos de estruturas. Bem interessante, né? Depois você volta lá, nossa aula de tecido muscular e confere. Função reguladora ou hormonal, que são proteínas com funções de mensageiras químicas. Olha a dica, viu? Os hormônios eles não fazem a função, a tarefa que a célula vai fazer, elas apenas levam
a mensagem. Exemplo aqui é a insulina, que estimula a entrada da glicose na célula, e a adrenalina, que é um hormônio que estimula diversas reações no corpo, especialmente no que se refere à luta ou fuga. Função estrutural, essa aqui é a mais conhecida, né, das proteínas, que é a formação de estruturas, especialmente os músculos. Os músculos são formados basicamente de proteínas. A gente vai destacar aqui o colágeno, bem comum na nossa pele, né? Dá aquela firmeza na pele. E a elastina. Então, bem interessante, né? A gente vai destacar também a queratina, bem comum nas unhas, na pele, cabelo. Defesa, ou proteção, né? Que a função já diz, que é a defesa do organismo, que pode ser contra micro-organismos invasores, nós estamos sujeitos a eles praticamente 24 horas por dia, e também substâncias estranhas. A gente vai classificar isso como antígenos ou qualquer substância, né, não self, né, não própria do indivíduo. Então, as proteínas básicas para a defesa, que vai destacar as imunoglobulinas. A gente pode chamar de IG, né? IgG, IgM. A gente conhece popularmente como anticorpos. São substâncias específicas para aqueles antígenos e que podem funcionar até como apresentadores de antígenos para células fagocitárias. E na função genética, existem proteínas envolvidas com ácidos nucleicos. Existem muitas proteínas, como histonas, que estão conectadas ao DNA. Pode classificar aqui, ó, dar exemplo das nucleoproteínas. As histonas favorecem bastante a forma de dupla hélice do DNA. Então é bem interessante isso aí, né? Mas a função das proteínas. E quando se fala de enzimas, a gente lembra logo de catalisadoras, né? São substâncias que aceleram reações que aconteceriam naturalmente no organismo, só que bem mais devagar. Então as enzimas elas vão estimular, vão aumentar a velocidade das reações químicas. E elas não sofrem alterações, a menos que aconteça a desnaturação. Ao final do processo, elas terminam da mesma forma que começaram. Elas viabilizam a atividade das células, quebrando moléculas, até mesmo juntando-as para formar novos compostos. Esses novos compostos a gente pode chamar de produtos. Agora uma dica, a questão aqui da biologia, né? A questão do todo, né? A gente achar que toda enzima é proteína. Não. Existem ribozimas, que são proteínas, a gente pode chamar aqui, por exemplo, as polimerases do RNA, que não são proteínas. Então, fica essa exceção aqui, né? A gente não achar que toda enzima é proteína. Uma reação enzimática, ela precisa basicamente de uma enzima, que é a proteína catalisadora, o substrato, que é o objeto mesmo aí do processo, é o que vai ser modificado, e o produto, que é o resultado desse processo. A gente vai ter uma conexão entre a enzima e o substrato. A enzima, aqui está o substrato, essas partículas iriam interagir. A enzima chega apenas para facilitar esse processo. Esse substrato ele vai se conectar ao sítio ativo da enzima, que é a região específica para esse substrato interagir. Muitos autores classificam até como um sistema chave-fechadura, que o substrato ele tem uma especificidade, né, com esse processo. E vai ser essa região de conexão com o substrato que a gente vai chamar de sítio ativo. Aí no final a gente vai ter o produto,
a substância aqui, ó, que foi modificada, que é o produto, que sofreu a modificação, a gente vai chamar de P. E a enzima, da mesma forma que ela estava no início. Resolvido? Bem simples, né? E bem específico. A gente falou já do sítio ativo, que é como se fosse uma cavidade na enzima, que é um ambiente propício para que aconteça a interação do substrato. Então, esse substrato ele vai entrar nesse sítio ativo e vai se ligar à enzima e vai acontecer a sua modificação, formando o produto. A gente pode destacar também, ó, os cofatores ou coenzimas. A gente vê muito ali quando a gente estuda ciclo de Krebs, né? As funções de vitaminas. O que são? Cofatores e coenzimas. São moléculas não proteicas. Bom a gente destacar isso aí, viu? Não são proteínas. Que podem ser inorgânicas, quando a gente tratar de cofatores, especialmente os íons metálicos. Como a gente observa aqui o ferro na hemoglobina. A hemoglobina contém ferro, né? Esse ferro na hemoglobina é um íon metálico e como é inorgânico, a gente vai classificar como cofator. E também tem as coenzimas. Você vê lá no ciclo de Krebs, a coenzima A. São substâncias orgânicas. Vai trazer como exemplo aqui ó, as vitaminas. Para quem quer saber as funções das vitaminas. Uma delas aqui, ó, coenzimas, que contribuem, participam do funcionamento da atividade enzimática. Não é que eles vão fazer o processo, eles vão melhorar, fazer com que o processo se torne mais efetivo. Então, a gente agradece a atenção. Uma aula bem interessante, né, sobre enzimas, proteínas, bem esclarecedora e bem nosso dia a dia mesmo, né? Que a nossa estrutura muscular, óssea e epitélios tem como a proteína como estrutura básica para a sua formação. Então, essa aula você confere no canal Anderson Ciências e até a próxima!